Bom, então vamos lá, né? Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro porque dinheiro é bom. Dinheiro é ótimo, dinheiro proporciona coisas muito boas para nossa vida e não pode ser, tem que parar de ser olhado como vilão, né? O vilão não é o dinheiro, são as pessoas. A gente tem que pensar nisso. Eu não sei vocês, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e vou trazer alguns pontos para vocês entenderem como isso pode acontecer também na vida de vocês. Para começar, quando a gente é criança, a gente vai formando muito das nossas ideias, da nossa personalidade, a gente vai aprendendo a viver. E quando a gente vai aprendendo a viver, dependendo dos estímulos que a gente tenha, a gente vai absorver aquilo como se aquilo ali fosse o normal, fosse o natural, fosse a verdade, certo? Eu sei que muita gente, eu acho que 90% da população tem uma crença limitante em relação a dinheiro. Eu posso garantir que é um grande percentual e não é à toa que apenas 10% da população tá aí ganhando dinheiro, tendo sucesso, né, conseguindo usufruir disso. E eu ouço muita gente falar assim, não, porque, nossa, essa pessoa tá com dinheiro, será que tá fazendo alguma coisa errada? A gente já pensa logo em alguma coisa ruim, a gente já faz logo uma associação ruim em relação ao dinheiro que aquela pessoa tem. Muitas vezes, a pessoa, ela pode realmente ser uma pessoa ruim, né? Ela pode ser uma pessoa, que eu falo que o dinheiro, ele é amplificador do caráter. Se você tem um bom caráter e ganha dinheiro, você vai com certeza fazer muitas coisas boas com esse dinheiro. Você vai usufruir dele da melhor forma possível. Se você é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, ganha dinheiro, você vai com certeza amplificar, né, sua falta de caráter, né, e poder dentro da tua vida. Então, eu acredito sim que é amplificador do caráter. Você não muda porque você ganhou dinheiro, mas você simplesmente se mostra mais como você é, tá? Então, vamos tirar já essa crença de que quem tem dinheiro é ruim, porque a gente já fica fazendo logo uma associação dos políticos corruptos que têm dinheiro, pessoas que roubam dinheiro, que estão ali ganhando de alguma forma ilícita. A gente já pensa logo, nossa, prefiro ser feliz do que ter dinheiro, né? Prefiro ter a minha vidinha aqui do que ganhar dinheiro e tá vivendo essa vida de repente de solidão. Olha as associações que a gente faz. E por que a gente faz essas associações? Porque o tempo todo nós somos martelados para acreditar nisso. Se você for assistir uma novela, principalmente assim, canal aberto, né? Tem muitas novelas. Se você assiste uma novela, você consegue perceber claramente que sempre vai existir um personagem que é rico, que tem bastante dinheiro, mas é infeliz, é solitário, ou trai a mulher, ou é traído pela mulher, sempre com algum problema. E aí você vê o polo, né, das pessoas que não têm dinheiro, geralmente em toda novela tem isso, esse enredo. Tem sempre lá aquele polo de pessoas que não têm dinheiro e são muito felizes, são muito alegres, fazem churrasco, fazem festas, estão sempre se ajudando, estão ali solidários, nunca estão sozinhos. Então a gente começa a fazer essa associação. Imagina só, você cresce vendo novela, você acredita nisso. Você começa a acreditar que isso é real. Que as pessoas que têm dinheiro são tristes e vazias e as pessoas que não têm dinheiro são felizes e são solidárias e estão sempre bem. Ah, Rodrigo, que bom que você está aqui. Então, entendam que essa mentalidade ela vai sendo construída ao longo do tempo. Se você tem dentro da tua família pessoas que brigam, né, que discutem em relação a dinheiro, pela falta dele, sempre tem algum problema e aí começam a brigar, você começa a fazer uma associação quando você é pequeno que dinheiro é algo ruim. Por quê? Sempre que se fala de dinheiro na sua casa, o assunto gera uma briga, então
você já começa a associar que dinheiro realmente traz discussão, traz briga, traz afastamento. E aí você acredita mais uma vez que dinheiro não é uma coisa legal. Outras coisas que a gente escuta quando a gente é criança, né? Você vai pedir alguma coisa pro seu pai, pro sua mãe ou pro sua tia, não importa pra quem. E aí você pode ouvir assim: menino, você acha que dinheiro nasce em árvore? Não tem dinheiro não posso comprar isso. Aí você vê que as frases elas são construídas justamente sempre vibrando na escassez do dinheiro, como se o dinheiro realmente sempre faltasse na tua vida, né? As pessoas fazem muito isso, né? Quando você deixa a luz acesa, tá achando que eu sou sócia da Light, da Copel? É que eu morei no Rio e Curitiba, né? Então, assim, cada um tem uma empresa aí de energia. Tá achando que eu, né? Aqui no caso seria EDP. Tá achando que eu sou sócia da EDP? Você já se coloca numa situação assim, querendo ou não, de escassez, né? Porque você tá sempre passando ali pro outro que falta, que você precisa, que você não tem. Outra coisa que eu coloquei também na frase ali da enquete, né? Tem gente que fala assim, porque eu não, né? Eu acho feia essa palavra. Não quero dinheiro não. Você acha que tá nascendo dinheiro? Tenho árvore de dinheiro? E sempre nessa negativa. Quando você sai com o seu filho e você não pode, né? Porque realmente você não tem dinheiro, porque não tem como comprar alguma coisa que seu filho queira, seria muito melhor você agir de uma forma diferente, ao invés de falar assim, não tem dinheiro, né? Já fazer essa negativa, muitas vezes uma negativa impaciente, que traz para aquela criança uma ideia de que, poxa, né? Não tem dinheiro, né? É uma coisa ruim. Você pode falar assim, olha filho, dessa vez a gente não vai poder comprar, mas quem sabe a gente não compre em algum momento esse ano. Vamos juntar dinheiro para a gente conseguir comprar? Vamos, é claro que a gente não consegue falar isso para criança de todas as idades, né? Tem criança que é muito pequenininha, não vai entender, e aí você vai falar de outra forma. Mas sempre colocando ali uma ideia de que sim, esse dinheiro pode ser conquistado, você pode conseguir realmente juntar esse dinheiro e pode adquirir o que você quer. E não simplesmente algo do tipo, não posso comprar, não tenho dinheiro, não me enche o saco, sabe? Porque você vai gerando realmente na criança e aquela criança vai crescendo com uma mentalidade de que dinheiro é muito difícil de ganhar. Dinheiro é muito... E tem muita gente que fala isso também, né? Muitos pais que falam assim, olha, eu ralo muito, eu suo muito para ganhar esse dinheiro, então você tem que valorizar ele. Então é sempre muito... muito esforço para ter um dinheiro e sempre ele vendo ali que dentro da família dele sempre tem briga por causa dessa escassez. Então, realmente, você acaba aprendendo que você tem que perseguir o dinheiro, que você tem que correr muito atrás desse dinheiro, que o dinheiro ele não tem um fluxo abundante, ele tem um fluxo de escassez. É claro que assim, gente, a gente tem que dar valor, sim, e eu valorizo muito. Valorizo porque eu acredito que assim, quando a gente trabalha, a gente não trabalha só para ganhar dinheiro, a gente trabalha porque a gente gosta. Eu acredito, na minha ideia de trabalho, o trabalho tem que ser alguma coisa que te dê também prazer. Não tem só momentos de prazer, mas é algo para você produzir, para você se sentir útil, para você saber que você está transformando a sociedade, que você está transformando ali pelo menos o ciclo em volta de você. Eu, por exemplo, escolhi a psicologia. Eu amo o que eu faço. De verdade, mas eu não amava o que eu fazia da psicologia quando eu comecei a trabalhar. Eu não amava trabalhar no recursos humanos, mas foi uma forma que eu tive que entrar no mercado para conseguir ganhar mais dinheiro, porque eu precisava pagar as minhas contas, mas não era exatamente o que eu gostava.
Hoje eu faço o que eu gosto. E óbvio que assim, todo trabalho, mesmo que você goste muito, que você tenha prazer, também tem o seu lado desafiador, tá? E é importante a gente ter essa consciência. E assim, a consequência do meu trabalho é o ganho financeiro. Então eu não persigo o dinheiro, eu persigo o meu objetivo, eu persigo o meu trabalho, eu persigo os meus objetivos em relação ao meu trabalho. E aí o dinheiro vem, e é claro, é ótimo, e eu tenho planos para ele. Antes dos meus 27 anos, o que estava acontecendo comigo? Eu falei 27 anos, mas eu acho que até foi mais tarde, não foi com 27 não. 27 acho que eu tomei consciência, mas eu ainda assim tive alguns problemas com o dinheiro. Chegou uma época, um momento da minha vida, que eu estava realmente ganhando mais dinheiro. Foi quando eu comecei a empreender, comecei a trabalhar com outras coisas, eu não trabalhava só com uma empresa, eu trabalhava com várias frentes. E eu comecei a ganhar bastante dinheiro. Só que eu não tinha controle do que eu realmente ganhava. Eu não tinha nada anotado, a não ser ver ali o dinheiro na minha conta corrente. Então via lá que entrava o dinheiro e ele saía também na mesma proporção que entrava. Porque, assim, de uma forma impressionante, eu conseguia gastar exatamente tudo o que eu ganhava. Quando sobrava um pouquinho, eu sempre dava um jeito de gastar. Ou, e agora que sobrou, vou comprar uma roupa, vou comprar alguma coisa que eu queira. Mas eu nunca conseguia poupar aquele dinheiro. E eu não conseguia compreender por que eu fazia isso. Porque todo mundo falava assim, olha, você tem que juntar dinheiro, tal, tem que ter uma poupança. Naquela época falava-se muito em poupança. Hoje, assim, eu acredito que poupança não serve de nada. Eu acho que você tem mesmo que investir o dinheiro. Mas você tem hoje vários fundos, tem vários bancos digitais que trabalham com isso, né? Você tem bancos que são diretamente ligados a financeiras, no caso XP e outras. E então hoje eu tenho uma noção muito melhor em relação a isso. Mas, enfim, nem a poupança eu conseguia realmente manter ali um dinheirinho. Por quê? Sempre que sobrava, eu pensava sempre que quando sobrar eu vou botar na poupança. Mas aí sobrava e eu pensava, eu tenho que comprar uma roupa, eu tenho que comprar, sei lá, eu não sou muito de comprar celular, essas coisas, mas eu sempre tenho que comprar um livro, tenho que comprar um presente, tenho que comprar alguma coisa. Vou numa festa, ou então vou sair para jantar porque eu mereço, né? A gente sempre coloca o eu mereço aí como se fosse realmente algo maravilhoso, né? E na verdade, sim, a gente merece, mas a gente não pode agir achando que a gente merece tudo, que a gente começa a fazer um monte de besteira em nome de um merecimento que na verdade serve só para te confortar. É claro que se você trabalha, você ganha dinheiro, você deve sim se agradar porque muitas vezes a gente precisa dessa motivação. Não adianta a gente achar que a vida é só acumular e você não vive, né? Eu acredito que a gente tem que viver, que a gente tem que ter o nosso momento de lazer, que a gente tem que ter o nosso investimento, né? O alto investimento, que é quando você investe na sua cultura, no seu estudo, no seu trabalho, na sua vida, no seu relacionamento, nos seus filhos. Sim, você deve sim investir. Mas tudo tem uma forma equilibrada de fazer. Primeiro, que se você quer realmente juntar dinheiro porque você tem um propósito, porque você sabe que em algum momento, se acontecer alguma coisa, se você tiver algum problema, você vai precisar resgatar aquele dinheiro para viver por um tempo. Eu chamo de reserva de emergência. Eu não tinha uma sequer, eu não tinha nem poupança, imagina emergência, reserva de emergência. Não tinha. E aí sempre acontecia isso e eu tinha um medo absurdo de olhar o saldo da minha conta, porque toda vez que eu olhava, ou tinha menos dinheiro, ou estava lá quase no negativo, e às vezes eu tinha medo até de entrar no negativo, porque as contas têm esse negócio desse crédito, né, de deixar um crédito para você
pegar emprestado, que na verdade é a pior coisa que você deve fazer. Não faça isso, porque tudo tem muitos juros. E foi nessa que eu comecei a perceber que eu estava ganhando mais, gastando mais, sem controle nenhum da minha vida financeira. Eu acabei, quando você vai nesse ritmo, você começa também a gastar mais do que você ganha. Eu me enrolei financeiramente, fiz uma dívida de cartão de crédito, e aí eu comecei realmente a entender que eu estava sempre pensando na escassez daquele dinheiro. Meu Deus, eu preciso trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar as minhas dívidas. Meu Deus, e eu não conseguia parar de fazer dívida. Chegou um momento que assim, eu já nem estava mais fazendo dívida, mas eu tinha que arcar com aquela. E eu não conseguia, porque a conta não fechava. Até que eu pensei, eu falei assim, por que isso acontece? Por que eu não consigo realmente me manter tão tranquila em relação à minha vida financeira? Se eu estou ganhando bem, se eu estou trabalhando bem, se as coisas estão acontecendo, por que eu não consigo realmente me manter bem? Eu descobri que toda a minha vida eu tive essa crença, sempre aquele medo de faltar, sabe? Eu sempre tive um medo de não ter dinheiro, mas esse medo de não ter dinheiro também veio junto, acompanhado com algo que eu acreditava que dinheiro era ruim. Portanto, quando eu tinha ele nas minhas mãos, eu dava logo um jeito de me livrar dele. Quando sobra um dinheiro e você já dá um jeito de gastar, ou aparecem muitas emergências, porque essas emergências que aparecem, muitas vezes são coisas causadas pelo nosso inconsciente. Às vezes a gente cava aquelas situações de emergência. Muitas vezes a gente cava aquilo, porque se a gente não vai de uma forma racional gastar aquele dinheiro, a gente gasta aquele dinheiro de uma forma irracional, de uma forma emocional. Isso é muito interessante. Não estou dizendo que todos os acidentes e emergências que aconteçam sejam cavados por nós, mas a maioria sim. A maioria sim. Muitas vezes alguma coisa que você poderia ter sanado lá atrás, que você poderia ter visto de uma forma melhor lá atrás, uma bomba prestes a explodir que você acabou deixando para trás e deixou explodir. Então, muitas vezes a gente que acaba cavando isso. Então, por isso que eu perguntei na enquete, né? Às vezes, muita gente respondeu que aparecem várias emergências ou que acaba comprando, arrumando alguma forma de gastar aquele dinheiro, mas nunca de poupar ele para um momento que você precise. Eu acredito que a vida realmente não é só acumular, mas eu acredito também que a gente precisa sim ter uma reserva, uma tranquilidade. Até porque a gente passou por um tempo aí de pandemia que muita gente teve que depender da própria reserva financeira. Muitas pessoas que não tiveram reservas financeiras ficaram muito mal, realmente precisando de ajuda de outras pessoas de fora para conseguir sobreviver. Então, a gente sim precisa ter uma educação financeira, a gente precisa olhar para o dinheiro de uma forma muito melhor do que a gente olha hoje. Como eu fiz, tá? A minha história foi, primeiro, até eu entender o que estava acontecendo, eu tive que entrar no buraco, no desespero de uma dívida, vendo que eu não ia dar conta de pagar a dívida e pagar as coisas da minha vida, as contas que eu tinha. E eu não conseguia também, eu já estava no meu limite de trabalho, eu não conseguia realmente trabalhar mais para ganhar mais, já era um limite para mim, não tinha como naquele momento. Eu resolvi procurar ajuda. E assim foi até legal, porque a família nessa hora também pode te ajudar bastante, né? E aí eu tive sim uma ajuda da minha família olha, vamos procurar agora para você uma consultora financeira, porque você precisa entender como você lidar com o seu dinheiro. E aí eu procurei uma consultora financeira, eu expus para ela todos os meus ganhos, todos os meus gastos, e na verdade eu não tinha muita noção dos meus gastos, mas assim, o que eu tinha por alto ali pelo extrato bancário. E aí eu mostrei para ela também as minhas dívidas e eu falei, cara, eu preciso mudar isso aqui completamente. E a primeira coisa que ela falou
você não tem ideia de quanto você ganha e você não tem ideia de quanto que você gasta, você precisa ter um controle da tua vida. Você precisa anotar isso. E aí, assim, tem gente que adora planilha, mas eu não sou a pessoa da planilha, né? Então, assim, o que o meu marido tem de planilheiro, eu tenho de zero vontade de preencher uma planilha. E aí ela me indicou um aplicativo que eu vou dar de dica pra vocês. Olha, eu já ia pegar o celular tá aqui. O aplicativo se chama Mobius, tá? É um aplicativo ótimo que você coloca suas entradas financeiras e aí você pode colocar tudo que você tem na conta no primeiro momento e toda vez que for entrando dinheiro, você vai colocar da onde vem aquele dinheiro. E do outro lado você coloca todas as suas despesas. Então, tudo que for relacionado à educação, você vai colocar ali você tem essa possibilidade de personalizar o gasto, você vai colocar no link de educação. Tudo que for de lazer, você vai colocar no de lazer. Tudo que for de transporte, você vai colocar no de transporte. Então, tem os símbolos que você coloca, são as categorias, você vai criando essas categorias, você pode usar de forma gratuita, inclusive. Ele tem uma versão paga, mas a versão paga você pode conectar a sua conta bancária no aplicativo. Eu não gosto muito de fazer essas coisas, então eu prefiro fazer a parte gratuita. E aí você pode colocar, eu acho, se eu não me engano, até umas 40 despesas por mês, então dá bastante, sabe? E aí tudo que eu comecei ela falou assim, primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa ter uma noção de quanto você hoje está gastando e com o que você está gastando. Então você vai ficar um mês anotando tudo sem tentar economizar com nada, normal, faça normalmente o que você já faria. E aí eu comecei a anotar. Aí eu anotava assim, até os R$2 que eu dava na rua para um morador de rua, eu colocava. E aí eu coloquei todas as categorias que eu precisava, fui colocando todas as minhas despesas, coloquei também todas as minhas entradas. E depois disso, eu consegui ter o controle daquele mês de tudo que entrava e tudo que saía. O legal é que esse aplicativo ainda te dá ai, gente, esqueci o nome. Um gráfico. Um gráfico de pizza, né? Que você coloca lá, exatamente aparece todos os... qual percentual que você tem de despesa de entrada de cada lugar, de cada categoria. Então tem tanto lá o gráfico para a entrada, quanto tem o gráfico também para as saídas. E legal, porque você começa a entender para onde está indo o seu dinheiro e como você pode ajustar a tua vida financeira para você realmente não gastar mais do que você ganha e, além do mais, conseguir juntar. E aí eu aprendi que toda vez que você tem uma meta de juntar dinheiro, você não deve esperar sobrar para você guardar. Você deve já estipular um percentual do teu salário, do teu ganho. Você coloca numa conta já, que aí pode ser uma conta de investimento, né, onde você achar melhor. Pode ser fundo de renda fixa e tudo mais. E aí você, com o restante, você vive a tua vida. E se sobrar disso aí, você continua, né, colocando lá na tua conta. Olha, para eu entender isso, não foi algo simples, não foi fácil, mas eu queria entender. Eu precisava entender. Toda vez que eu pagava alguma coisa, vinha uma sensação de que eu estava perdendo dinheiro. É como se estivesse saindo. Ai, meu Deus, está saindo da minha conta. E aí eu percebi que eu vibrava muito nessa escassez, do medo da falta, do medo de não ter. Então eu ficava o tempo todo, quando eu ia pagar qualquer coisa, eu pensava, ai meu Deus, mas o dinheiro está saindo. Então às vezes eu deixava de pagar a conta no último dia do vencimento. Quem mais é assim? Muita gente é assim. Às vezes até esquecia, né? Aí você acaba pagando, aí pior que você paga juros. Mas assim, eu deixava pagar no último dia. Por quê? Porque eu tinha aquela coisa de que estava saindo dinheiro da minha conta. Então, eu não gostava de antecipar nenhuma conta, porque eu queria ver o dinheiro ali. Isso é uma crença limitante, né? Isso é você vibrar na escassez. E a gente precisa vibrar na abundância se a gente quiser realmente fazer com que esse fluxo do dinheiro ele comece a vir. Você
tá ali investindo em alguma coisa, você tem que entender, você está pagando ali um curso, você está investindo na sua educação, você sabe que aquilo ali vai retornar a você. Então você paga pensando assim, vai voltar em dobro. Quando você começa a pensar dessa forma, toda vez que você pagar alguma coisa, você bota, vai voltar em dobro. Você paga ali uma conta, vai voltar em dobro. Você paga um colégio, vai voltar em dobro. Você está investindo, você investe a sua vida inteira. Quando você paga um lazer, você também está investindo na sua felicidade, na sua harmonia. Você está investindo nas coisas boas da tua vida, no teu relacionamento. Então, isso também é um investimento. Então, eu quero que vocês entendam que tudo dá pra gente mudar. Essa mentalidade, ela precisa realmente se transformar. Entender que dinheiro é bom, que dinheiro nos proporciona muita felicidade, sim, se a gente souber usar ele. Se a gente é bom de coração, a gente vai conseguir, além de usufruir melhor desse dinheiro, de investir em coisas que são boas pra gente, a gente vai conseguir também ajudar outras pessoas. Se a gente tem dinheiro, a gente consegue melhorar mais a nossa sociedade, quem está em volta da gente. Quando a gente tem dinheiro, a gente pode pensar em outras coisas. A gente pode pensar em outros planos, em outros objetivos, em outros propósitos. A gente consegue realmente ajudar muito mais do que se a gente não tivesse dinheiro. Então vamos tirar essa dor, né, de gasto. Pô, tem muita gente, você sabe que dentro da terapia, muita gente fica naquela de não sei se eu não vou continuar na terapia porque eu tô sem dinheiro. E aí, qual é a primeira coisa que a pessoa corta? O que faz bem para ela. E aí eu acredito que a crença limitante em relação ao dinheiro tá também associada à questão da autoestima, da insegurança. Tá ligado ali também a um senso de merecimento baixo. A pessoa não acha que ela merece o melhor, ela não acha que ela merece o dinheiro, ela não acha que ela merece cuidar de si, ter aquele momento para ela. Então o que ela faz? Ela dispensa o que faz bem e fica só com o que faz mal, sem consciência nenhuma. Ela prefere pagar alguma coisa para qualquer outra pessoa ou para qualquer outra questão que não seja investimento nela. E aí eu falo, tem que trabalhar essa crença. Claro que tem que trabalhar. Porque a pessoa mais importante da sua vida é você. E se você estiver bem, se você estiver bem consigo mesmo, se você estiver se autoconhecendo, se desenvolvendo, tirando todas as barreiras, tirando as crenças limitantes, você consegue trabalhar melhor, você consegue ganhar mais dinheiro, você consegue mais abundância na tua vida. Por isso que, assim, eu sempre trabalho essa questão também com a pessoa. Tudo é terapêutico, tudo acaba sendo terapêutico. Às vezes você vê que tem gente que tem dinheiro, que ganha dinheiro e na hora de pagar a terapia, por exemplo, deixa para pagar a última coisa que você paga. Então ela atrasa muitas vezes. Você vê que não é falta de dinheiro, que isso é terapêutico também. Você tem que entender o porquê que essa pessoa ela realmente deixa de pagar no final, se ela tem. Porque muitas vezes ela acredita que está saindo dinheiro dela, então ela se sente desconfortável e ela prefere esperar até o último momento que ela se sinta mais segura para poder se livrar daquele dinheiro, se livrar, né? Ela não acredita que ela está investindo nela mesma. Eu tô falando aqui dando um exemplo, tá? Mas tem diversos exemplos que a gente pode dar em relação a isso. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela deixa de fazer uma viagem maravilhosa para ela porque ela acredita que tá gastando dinheiro e aí ela acaba investindo esse dinheiro em coisas muito piores, que ela não consegue ver o retorno disso, que ela não é tão feliz. Então, não é só terapia, com todas as outras coisas também, tá? E aí fica vibrando aquela falta, e o que começa a acontecer? Começa a faltar. Porque tudo que a gente vibra, a gente acaba trazendo pra gente. A gente intensifica aquela vibração.
E aí parece que você quer uma confirmação disso do universo, né? Você quer uma confirmação da sua própria mente, de que você está fazendo certo, porque realmente tudo pode faltar e faltar a qualquer momento. Então tem os dois lados. Tem aquela pessoa que só acumula e não faz absolutamente nada para si, não faz absolutamente nada em equilíbrio, então só quer acumular porque tem medo também daquela falta. Tem aquela pessoa que vibra na escassez de dinheiro, que tem medo de faltar e falta mesmo, porque a pessoa ela só vibra nisso, ela não vibra em como ela pode ganhar, em como ela pode fazer para investir nela, para ela melhorar esse patamar, para ela melhorar dentro do trabalho dela, para ela melhorar em relação até mesmo a esse fluxo, gerar um fluxo de abundância. Tem aquela pessoa que ganha dinheiro, não consegue juntar, tá sempre reclamando que não consegue juntar, mas inconscientemente acaba sempre se livrando do dinheiro de diversas formas possíveis, fazendo muitos gastos supérfluos, cavando emergências. Então a gente só precisa mudar, melhorar isso. E essa mentalidade, muito da minha mentalidade em relação a dinheiro começou a mudar depois que eu comecei a ler esse livro aqui, O Segredo de uma Mente Milionária. Eu trouxe para cá porque eu acho ele maravilhoso. É um livro que traz pra gente toda essa noção que a gente tem na infância, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vai vendo em nossa volta. As pessoas que têm raiva de rico, sabe? Tem muita gente que tem raiva de rico, que fala assim, tem dinheiro, não sabe aproveitar o dinheiro. Aí fica aí esbanjando, não sei o que, tem muita gente que tem raiva de rico. Por quê? Porque não consegue se ver ali dentro da capacidade de conseguir alcançar também. As pessoas acham que tem que existir o rico e o pobre. As pessoas não têm ideia de que elas podem ser abundantes e que todo mundo pode ter abundância, que todo mundo pode ter uma vida confortável. E quando a gente fala de ter dinheiro, cara, não precisa ser milionário não. Que também tem uma galera que só quer saber de ser milionário e não vive a vida, não vive o presente. Sabe? Viva o presente, faça tudo em equilíbrio, invista em você, invista no seu lazer, na sua vida, na sua família. Ao mesmo tempo, também poupe para que você tenha uma segurança maior em relação a se acontecer alguma coisa, se você ficar desempregado, se você não de alguma forma parar de ganhar dinheiro, você tem ali uma reserva para você. E aí eu aprendi que a gente tem que fazer uma reserva financeira de pelo menos, no mínimo, 6 meses, para que a gente consiga viver bem, para que você consiga produzir com tranquilidade, porque se acontecer alguma coisa em relação, por exemplo, uma pandemia ou alguma outra coisa, você consegue ter uma organização, um planejamento. Então, tudo a gente consegue ter uma solução. Esse livro aqui é muito bom. Aconselho demais que vocês leiam, porque o início do livro é falando exatamente tudo que você pode ter ouvido na tua infância, na tua juventude, que te limitou, que te colocou uma crença ali ruim, negativa, e tudo que você pode fazer para aos poucos você ir mudando essa mentalidade. Essas dicas que eu dei, por exemplo, toda vez que eu vou pagar alguma coisa, eu falo, vai voltar em dobro. Sempre que tem algum imposto para pagar, eu penso, ainda bem que eu tenho dinheiro para pagar esse imposto. Que bom, estou feliz que eu estou ganhando dinheiro, que eu tenho condições. É assim que a gente tem que pensar, e não ficar reclamando o dia inteiro e ficar o tempo todo ranzinza, porque tem isso, porque tem gasto, porque tem imposto, porque tem não sei o quê. Vamos parar com isso. Sabe, não é assim que você vai ganhar mais dinheiro, não é assim que você vai conseguir reter mais aquele dinheiro ali com você, usando da melhor forma possível. Então, outra dica tenha o controle da tua vida financeira, como eu já falei pra você. Pega um aplicativo, uma planilha, pra quem gosta de planilha, eu gosto do Mobius, uso ele, anoto tudinho, porque assim você tem uma noção de tudo que tá entrando, tudo que tá saindo. Vamos parar de ter medo de olhar o saldo. Eu tinha muito medo. E quando você tem esse medo é porque você realmente não tem controle nenhum da tua vida financeira. Então, vamos mudar essa mentalidade e pensar
Não corra atrás do dinheiro, corra atrás dos seus objetivos. O dinheiro vai ser uma consequência, uma consequência muito positiva. Pare de olhar o rico como alguém que seja ruim. Para de ficar fazendo essa segregação de que o pobre é feliz e o rico é infeliz. Isso é coisa de novela, isso é coisa que as pessoas querem se implantar na nossa mente para que a gente se mantenha ali confortável na situação onde a gente está. É muito mais fácil você manipular pessoas que não tenham dinheiro, que não tenham cultura, do que o contrário. Só espero que vocês tenham aproveitado essa live, tá? É uma live que eu gosto muito de fazer porque traz conhecimento. Muito obrigada. Um beijo.